Donald Trump teria recebido uma informação quente envolvendo OVNIs, alienígenas e coisa e tal, e isso estaria deixando ele com medo de que alguém tire a vida dele por conta dessas informações. E tem gente correlacionando essa informação com o atentado que o candidato à presidência dos Estados Unidos sofreu no último final de semana. Recebi e-mail, são vários e-mails, recebi aqui o e-mail do André Felipe, do Jackson, não entendi o sobrenome dele, enfim, recebi vários e-mails aqui perguntando: Schwarz, você viu, isso correlaciona com o medo que ele declarou recentemente sobre as informações que ele tem envolvendo OVNIs. Então vou comentar o que eu acho aqui no vídeo de hoje, mas como vocês devem ter percebido, minha voz ainda tá ruim. Eu achei que ia melhorar de ontem para hoje do resfriado que eu peguei, eu piorei, eu quase não gravo esse vídeo aqui hoje, mas minha voz deu uma melhoradinha, então estamos aqui para comentar sobre essa notícia. Então, se minha voz falhar, se ela tiver com um som estranho, já estão avisados. Então vamos lá, né, meus amigos, comentar. Eu trouxe aqui no canal, recentemente até, uma entrevista que o Donald Trump deu para o Logan Paul, aquele youtuber, onde ele fala que ele já conversou com alguns oficiais da Marinha, que eles falaram coisas estranhas para ele, envolvendo objetos voadores não identificados. Enfim, ele deu aquela entrevista. Roscoe Tucker, que é um jornalista, que é esse cara aqui, ele foi numa coalizão de cientistas para explorar o fenômeno OVNI no último final de semana, e ele deu essa declaração aqui. Deixa eu ver o som. You know what's going on? He's scared. He's scared they're going to kill him if he reveals what he knows. That's what I've been told. Ele está falando bem na parte aqui, onde ele diz que o presidente, o candidato à presidência Donald Trump, tem medo de que alguém mate ele por conta das informações que ele obteve. Uma informação grande, segundo esse jornalista aqui, o Roscoe Tucker, um jornalista investigativo lá da Austrália. Enfim, deixa eu baixar o volume aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, não tem legenda, né, infelizmente, mas resumidamente o que ele falou foi isso, que ele recebeu uma informação de primeira mão de que o Donald Trump teria recebido uma informação forte aí, né, sobre captura de algum objeto voador não identificado, e que esse objeto que foi capturado há alguns anos forneceu aos Estados Unidos uma tecnologia que posteriormente foi utilizada na criação de armas essas de destruição em massa e coisa e tal. Então o presidente ou qualquer pessoa que soubesse dessa informação correria risco de vida. O Trump sabe dessa informação e, segundo ele, já demonstrou um certo receio, né? Tanto é que ele dá umas desviadas aí das entrevistas, coisa e tal. Enfim, então essa notícia aqui surgiu, né? Essa entrevista ele deu aqui no último final de semana, horas antes do atentado que o Donald Trump sofreu, né? Para quem não sabe, o Donald Trump sofreu um atentado. Quase mataram o candidato à presidência dos Estados Unidos. Deixa eu pegar outra imagem aqui. No último final de semana. Um ato lamentável, né? Se a pessoa comemora um tipo de coisa dessa, essa pessoa tem merda na cabeça, porque isso não é bom em nenhum aspecto, né? Então tentaram matar o Donald Trump, não conseguiram, né? E aí muitas pessoas relacionaram a isso, né? Até tem gente achando que essa entrevista, esse comunicado que o Roscoe não é nem comunicado, essa palestra que o Roscoe deu nessa coalizão de cientistas, foi pós o atentado, então ele estava reforçando aqui a narrativa. E não, aconteceu antes, bem antes. Tem matéria, até separei aqui, ó. Essa matéria saiu bem antes, né, do atentado, dia 11 de julho. Né, que dia que é hoje? Hoje é 16. Puxa, quando é que foi sábado? Deixa eu ver só aqui. Conferi aqui, essa matéria saiu na quinta-feira. Né, o atentado foi no sábado. E aqui, ó. Dizem que Trump está com medo de divulgar detalhes sobre OVNIs. Aqui é a matéria do OVNI hoje, né, mas a matéria original, deixa eu ver de onde que é. Do TMZ. Né? É um site de notícias envolvendo políticos, celebridades e coisas e tal. Né? Se não me engano, foi esse site foi o primeiro veículo de comunicação que deu a morte do Michael Jackson, né? Eu lembro do TMZ, sempre que eu vejo TMZ, eu lembro disso, desse furo de reportagem que eles tinham feito na época, né?
Mas enfim, voltando aqui para a matéria do OVNI hoje, que é só essa matéria aqui, só que traduzida, tá falando aqui, ó, há algo acontecendo com os presidentes dos Estados Unidos e os OVNIs. Eles foram informados sobre o assunto, mas não dizem nada publicamente. Donald Trump parece ter medo de revelar. Né? Então eles estão falando aqui da mesma coisa que o Ross comentou, de que ele ficou sabendo de alguma coisa enorme, tá aqui, ó, enorme quando se trata de OVNIs, mas ele sempre hesita sobre o assunto, né? Pelo menos diante das câmeras. E tem gente correlacionando esse fato com o atentado que ele sofreu, né? Então vamos lá, a minha opinião sobre tudo isso, galera. Deixa eu mudar aqui a câmera pra mim. Eu tô tentando fazer esse vídeo de um jeito menos trabalhoso pra mim, né? Então eu quero ver se eu faço menos cortes pra poder postar logo, porque eu não tô nada bem hoje. Mas então desculpem aqui pela qualidade do vídeo, né? Mas vamos lá ao que eu acho do assunto. Eu achei tudo muito estranho, né? O atentado que aconteceu. E até porque tinha momentos que pessoas, apoiadores do Trump, que estavam na plateia, viram o cara no telhado, avisaram a polícia, né, sobre esse cara que estava lá, e a polícia aparentemente não fez nada e o cara quase matou o Donald Trump. Então essas coisas são meio estranhas, mas sim, eu estou acompanhando a investigação do FBI, do Serviço Secreto e tal, e tudo leva a crer que foi um atentado isolado, um terrorismo doméstico. O cara não tinha ligação com nada, enfim, pessoas que eram amigas próximas do cara lá que fez isso, que foi morto pelos seguranças, né? Ele trabalhava numa casa de repouso de pessoas idosas e aparentemente não levantava suspeitas. Então eu acho que até agora, com as informações que a gente tem aqui, não tem nada conspiratório por trás. Era um cara que resolveu matar o Trump por um motivo que morreu com ele. O celular dele foi... quebraram, né, a segurança do celular dele agora, a trava do celular dele agora, e o FBI vai investigar se ele conversava com outras pessoas, se tinha mais pessoas envolvidas. Então esse caso está em aberto, muita coisa pode acontecer. Então é até precipitado aqui eu chegar e falar qualquer conclusão, porque está sendo investigado ainda. Mas uma coisa a gente sabe, que os Estados Unidos tem um histórico de atentados contra presidentes. Nas minhas contas aqui são 7 presidentes ou políticos que sofreram atentado. De cabeça aqui eu consigo lembrar do Martin Luther King, que não era presidente, mas era político. Martin Luther King, John Kennedy, Abraham Lincoln. O Ronald Reagan, né, ele sofreu um atentado em 82, se eu não me engano. E no caso do Ronald Reagan, a motivação do atirador era bem estapafúrdia. Ele queria impressionar a atriz Judy Foster. Ele era apaixonado pela atriz Judy Foster e ele achou que matando o Ronald Reagan, ele chamaria a atenção dela. Então a gente está falando aqui de um país que tem esse histórico, né, de pessoas, por motivo mais aleatórios possíveis, tentam tirar a vida de presidentes, né? E aí o Trump acabou de sofrer um atentado também. Então eu acho que pode ser alguma coisa além disso, né, de um cara ter outras motivações ocultas que a gente não sabe, pode. Está sendo investigado, mas é comum nos Estados Unidos alguém abrir fogo contra outras pessoas por motivos totalmente aleatórios. Então, eu não consigo correlacionar isso com questão OVNI, né? Tipo, vou calar o Trump porque ele sabe sobre os OVNIs, né? A declaração que o Trump deu até o momento sobre OVNIs se assemelha muito ao que o Obama deu, que é uma coisa muito, como é que eu vou dizer... nebulosa, né? O Obama na época falou, se eu pudesse, eu não posso falar o que eu sei sobre o serviço secreto ter capturado objetos voadores não identificados. Se você soubesse o que eu sei. Mas ele falou isso num tom de brincadeira na época, né? Se tinha um quê de verdade, a gente não sabe. E o Trump também falou coisa assim, tipo, lembrem bem, na entrevista do Logan Paul perguntou pra ele se ele sabia alguma coisa sobre OVNIs, e o Trump falou, particularmente, eu não acredito em visitantes de outros mundos. Mas quando conversei com oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eu vi verdade nos olhos daqueles homens. Ele falou exatamente isso, que eles eram pessoas de patente altas, que não tinham por que mentir, eram pessoas sérias, e quando ele falou, essas pessoas falaram, dirigiram a ele a palavra, ele sentiu firmeza nessas pessoas. Apesar dele, Donald Trump, não acreditar em alienígenas. Então, a crença pessoal do Trump é de que não existe alienígenas. E ele falou isso, né? Agora, ele acha suspeito, sim, que existem objetos voadores não identificados. Ele pode ter recebido alguma informação grandiosa sobre esse tema? Sim, ele pode.
Só que a gente não pode descartar que essa informação grande pode ser de tecnologia avançada de outra nação. Que pode ser, a China está com um passo à frente dos Estados Unidos sobre essa X tecnologia. Os russos estão um passo à frente dos Estados Unidos sobre esse tipo de propulsão. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Alienígena, ela teria que estar, na verdade, no final da lista das possibilidades. Porque é a coisa que necessitaria de mais evidências para comprovar a verdade. Agora, outras coisas, a gente tem parâmetros, a gente tem como comprovar que existe. Entendeu? Então, eu acho que sim, ele pode ter recebido uma informação, né, muito impactante, mas até isso ser alienígena, tem muitas camadas de evidências que teriam que aparecer juntamente para bater os pés e falar, isso aqui é a prova de que existe vida fora da Terra. Então, resumindo aqui, eu acho que o que aconteceu no último final de semana foi uma coisa lamentável, mas que eu não consigo ver ligação com isso, apesar de ter saído várias matérias durante a semana, né? Saiu no dia 11, o atentado saiu na quinta, né? Essa matéria que eu mostrei pra vocês, e no sábado ele sofreu o atentado. Poderia ser que o cara tava com medo de alguma coisa relacionada a alienígena? Poderia, sabe? Porque, como eu falei, o cara tentou matar o Ronald Reagan pra impressionar a Judy Foster. A Judy Foster nem gosta de homem, né? Ela é lésbica, assumida, né? O cara nem sabia disso na época. Mas vocês entendem que existem coisas muito aleatórias, né? Pra motivar um cara a tirar a vida de um presidente nos Estados Unidos, né? Apesar que eu acho que se o cara soubesse que a Judy Foster não gostava de homens naquela época, não teria impedido ele de tentar matar o Ronald Reagan. Acho que ele ia tentar... na cabeça dele, achava que aquilo ia impressionar ela de alguma forma. Enfim, então essa é a minha opinião sobre isso. Vocês podem discordar aqui nos comentários, não, ou concordar, né? O comentário está aqui para isso. Eu vou continuar investigando sobre as coisas que o Trump deve saber sobre OVNIs, né? O Roscoe esse jornalista, está super empenhado também em descobrir sobre isso. Quando tiver mais informações eu trago para vocês. Mas nesse caso específico, né, do atentado, não vejo relação não, gente. Acho que o cara tinha as motivações dele e não acredito que essas motivações estejam correlacionadas a alienígenas, beleza? Então é isso, né? Nesse vídeo de hoje, um vídeo de um jeito meio capenga, né? Desculpem por isso. E se vocês quiserem apoiar meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, vocês já sabem, vocês podem comprar roupas da Insider. A Insider ainda não tem tecnologia que impede de você ficar gripado, mas ela te protege de outras coisas, como por exemplo, mosquitos, né? Ela tem repelente de mosquitos, tecnologia anti-odor, anti-suor. Se você quiser comprar roupas da Insider com desconto da hora, é só usar o cupom SCHWARZA. O link está aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você ganha 12% de desconto. E se for sua primeira compra lá no site da Insider, esse mesmo cupom te dará 18%. Beleza, pessoal? Então é isso. Estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!